Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Mariano, sou um dos sócios e fundadores aqui da IT Future. E esse podcast é uma iniciativa do movimento CRM Day, onde tanto a IT Future como o movimento tem apoiado aí essa iniciativa de levar conteúdo, então, para todos vocês que estão buscando mais informação, mais conhecimento, insights aí, para potencializar a sua estratégia de CRM. Então, como eu mencionei, o objetivo nesse episódio é a gente falar sobre segmentação de clientes, e é um tema que ele é super relevante. Muitas empresas têm usado ou subutilizado o CRM, fazendo dessa ferramenta, dessa tecnologia, muitas vezes apenas um gerenciador de oportunidades de venda, quer dizer, como uma ferramenta de gestão de atividades do time de vendas e gestão aí do seu funil de vendas. Mas a segmentação, ela é base aí de qualquer estratégia de CRM. Então vamos começar entendendo por que segmentar clientes, né? Então, como eu mencionei, o objetivo da estratégia de CRM é poder, um deles, claro, tratar o cliente aí de forma personalizada, e a segmentação vai permitir isso. Eu não sei se você já foi abordado em algumas situações onde, de repente, o que está sendo ofertado para você não é bem o que você precisa. É como uma empresa, por exemplo, que vende produto feminino, de cosmético, está fazendo uma oferta para você que, por exemplo, é homem. Quer dizer, óbvio que o homem consome também produtos de beleza, mas de repente um produto ali que é específico para a mulher. Pode parecer assim um exemplo esdrúxulo, mas a gente tem observado muitas empresas com uma base de clientes fazendo ofertas ou dirigindo comunicação sem levar em consideração as características e o comportamento de cada cliente. Então, começando a segmentação, primeiro ela serve para permitir esse tratamento único, individual, com cada cliente, cada grupo de clientes. Então é por isso do objetivo de trabalhar com a classificação e a segmentação de clientes, tá? Como que você pode fazer segmentação de várias maneiras. Você tem desde as mais básicas, onde é uma segmentação que você leve em conta dados demográficos, por exemplo, do seu cliente, como idade, quer dizer, faixa etária, sexo, região onde ele mora. Quer dizer, esses dados são dados mais fáceis de serem trabalhados. Em todo caso, é super importante dirigir as ações de interação, comunicação, levando em conta esses dados demográficos. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, você quer fazer uma ação do Dia das Mulheres, né? Então, como que você vai enviar um cartão, um e-mail, se na sua base de dados, na sua base de clientes, você não tem indicando que aquele contato, por exemplo, é mulher. Então, isso é um exemplo básico, mas é algo que é um desafio que a gente costuma observar aí no dia a dia pelas empresas. Uma outra situação é, por exemplo, minha empresa ela vende exclusivamente para clientes da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, se eu não tenho essa informação organizada no meu sistema, na minha base de dados, eu vou ter dificuldade, então, de fazer uma oferta para essa região. Então, aqui eu estou falando de uma classificação de clientes que leva em consideração esses dados demográficos. Agora, uma outra dimensão, quer dizer, eu posso me aprofundar na qualidade aí da segmentação ou classificação quando eu levo em consideração também o comportamento daquele cliente. Então, por exemplo, o comportamento de compras daquele cliente. Então aqui a gente já começa a falar de um aspecto que é a gestão da carteira de clientes. Então, se eu tenho um time de vendas que é responsável aí por interagir, por fazer oferta, por vender mais para minha carteira de clientes, por exemplo, eu preciso necessariamente ter informação também sobre o comportamento de compra desses meus clientes. E aqui eu quero começar citando duas formas aí de fazer segmentação, observando aí o comportamento da carteira de clientes. A primeira delas, que é uma das ferramentas aí mais utilizadas, é a curva ABC. A curva ABC
é uma forma de eu organizar minha carteira de clientes, levando em consideração, por exemplo, o faturamento que cada cliente ele tem, né? Então, a curva ABC ela leva em consideração aquele princípio de Pareto, onde, nesse caso aqui, eu tenho 20% dos meus clientes que deixam 80% aí do faturamento, né? Então, com isso, eu consigo trabalhar de uma forma onde eu vou dirigir ação ou dirigir esforço para cliente, levando em consideração o grau de importância onde ele se encontra. Então, se ele é um cliente A, significa que ele traz um faturamento relevante para a minha empresa. Enquanto se ele é um cliente C, é um cliente que ou eu, dependendo de outras variáveis, eu preciso fazer um esforço para fazer ele migrar para as faixas B e A, ou de repente é um cliente que ele não tem tanto fit com o meu negócio e de repente eu não preciso dedicar tanto esforço. Então vai depender muito aí da característica de cada negócio para tomar essas decisões. Então a curva ABC é amplamente utilizada na indústria, no varejo, onde ela apresenta um mapa, né, de comportamento da base de clientes de uma forma muito visual, então é fácil entender o que está acontecendo na carteira de clientes. E aí eu posso usar essas informações, por exemplo, para trabalhar, então, priorizar atividades, para eu determinar, por exemplo, qual é a melhor aproximação que eu preciso fazer com cada cliente. Uma outra forma de eu segmentar é usar uma ferramenta chamada RFV. O RFV, eu trago outras variáveis aí para minha análise. Então, enquanto na curva ABC eu estou olhando principalmente faturamento, na análise RFV eu estou levando em consideração também a frequência de compra do meu cliente e a recência. Então, a recência, ela traz a informação do quão recente foi a última compra daquele cliente. Então, RFV significa recência, frequência e valor, o V aí, na verdade, do valor que aquele cliente ele traz no tempo que está sendo analisado. E aí, como que eu, então, monto aí minha análise RFV? No fundo, é uma matriz, onde num eixo eu vou ter ali faixas de frequência. Então, normalmente a gente classifica isso em 5 faixas. Então, numa matriz, na verdade, num eixo eu vejo 5 faixas de frequência e num outro eixo eu vejo 5 faixas de recência. E aí eu tenho no meio disso o ticket médio de cada combinação. Então, a faixa F1 com R1, eu tenho, por exemplo, um ticket médio de, sei lá, R$10. Na faixa F2 com R2, eu tenho ali um ticket médio de R$20, e assim por diante. Então isso me permite, na verdade, uma possibilidade de agrupar meus clientes, levando em consideração não só o faturamento que ele traz, mas também as características desse comportamento, quer dizer, a frequência, quer dizer, a velocidade ou o tempo ali que ele consome, e também qual foi a última compra desse cliente, né? E o que eu faço com essas informações? A partir dessa matriz criada, quer dizer, essa matriz, então eu vou fazer uma leitura da minha base de clientes, levando em consideração essas 3 variáveis, e isso vai me permitir, então, que eu classifique o cliente de acordo com o grau de importância. Vamos pensar numa segmentação mais básica ali, onde eu agrupo meus clientes em clientes da categoria, por exemplo, ouro, prata e bronze. Isso é uma forma de segmentar cliente. E ouro, eu posso determinar que ouro é aquele cliente, por exemplo, que compra com maior frequência, que tem um ticket médio mais elevado e seu histórico de compra, quer dizer, ele comprou de forma mais recente. Uma observação sobre isso é que cada negócio vai poder determinar as faixas de acordo, obviamente, com a característica do seu negócio. Por exemplo, se é um varejo, um supermercado, por exemplo, eu tenho naturalmente ali o cliente que ele costuma comprar
com mais frequência. Então, de repente a pessoa está indo semanalmente ali fazer suas compras, o mensal já é um período mais espaçado, o bimestral mais espaçado. Por outro lado, vamos imaginar um negócio, sei lá, de distribuição, que o cliente costuma comprar mensalmente ou bimestralmente. Então não adianta eu entender que é uma faixa boa ali, uma periodicidade de compra semanal. Então a gente tem que levar em consideração a característica de cada negócio para montar essa matriz. Mas voltando lá, então eu posso classificar em ouro, prata e bronze, isso é uma das formas, né? E aí determinar que o segmento ouro, então, é aquele que me traz maior ticket médio e tem maior frequência de compra, por exemplo. Então, por exemplo, o prata é aquele cliente que está nas faixas R2, R3 e F3. Enquanto o bronze é aquele cliente que está nas faixas ali de R4, R5, F4, F5 e V4, V5. Lembrando que para R a gente está observando a recência, para F a gente está olhando frequência e para V valor. Então isso é uma forma, primeiro, de eu analisar, fazer essa análise RFV, onde eu tenho essa matriz, e depois agrupar em cada segmento, levando em consideração aí o comportamento de cada grupo de clientes. Mas para que fazer isso, né? Assim, não adianta a gente montar um estudo e preparar, a classificar os clientes se eu não faço nada a partir dessas informações. O importante, então, é usar dessas informações para poder me relacionar de forma mais efetiva com o cliente. Quando eu falo relacionar de forma mais efetiva, é, por exemplo, falar com o cliente no momento que ele está precisando, ou seja, no momento certo, oferecer de fato que faz sentido para o cliente. Então, eu uso dessas informações para estabelecer um relacionamento onde o cliente vai ficar mais satisfeito e eu consigo gerar mais resultados. Então, aqui alguns exemplos de iniciativas que você pode ter a partir da segmentação do cliente, seja ela mais básica, levando em consideração aí a curva ABC, ou a segmentação onde eu incorporo aí o princípio de RFV. Então eu posso, por exemplo, priorizar atividades. Então vou imaginar que os meus vendedores precisam periodicamente ou ligar para os clientes ou mesmo visitar esses clientes. Então essa análise ela pode determinar qual é a frequência dessas atividades de ligação ou visita. Então eu vou de repente ter visita ou ligação semanal para o cliente ouro. Isso é uma das formas. Ou a minha estratégia nesse momento é fazer migrar boa parte dos clientes que estão no segmento bronze para prata, por exemplo. Então, portanto, eu preciso ampliar aí o volume de ligações. Uma outra forma é eu executar campanhas com maior nível de assertividade, porque eu vou ter informação sobre aquele cliente, informação mais precisa sobre o perfil e o comportamento daquele cliente, né? Outra iniciativa é eu estabelecer ações que estimulem então a migração, o upgrade de segmento, digamos assim. Então estimular aquele cliente que tem potencial que hoje está na faixa bronze, no segmento bronze, para ir para o segmento prata e ouro. Então eu consigo analisar quem são esses clientes e dirigir ações específicas para esse segmento. Ao mesmo tempo, uma outra possibilidade é eu entender a qualidade, a saúde da minha carteira de clientes. Então eu tenho informação ali se de repente eu tenho clientes que estão diminuindo a frequência de compra e isso pode ser uma pista que ele vai, por exemplo, deixar de ser cliente. Tá? E aí com isso atuar de forma preventiva na manutenção da carteira de clientes, onde se o cliente está me dando pistas ali que ele pode ter um churn ali, quer dizer, ele deixar de ser cliente, eu posso então estabelecer uma ação ali com aquele cliente ou aquele grupo de clientes de forma antecipada, sem esperar que de fato ele consume ali o ato de deixar de ser cliente. Então aqui esse conteúdo ele foi orientado ali principalmente para gerar alguns insights. Primeiro, saber se você está trabalhando de maneira efetiva ali na classificação e segmentação de clientes, e se você não faz uso então dessas ferramentas, fica um convite aí para você poder potencializar ainda o uso do CRM
classificando e segmentando os clientes para que você possa, então, com isso, se relacionar melhor com ele e ter mais resultados. Espero que você tenha gostado aí desse episódio e te espero aí no próximo episódio. Um grande abraço!